mágicos são conhecidos por se meterem em situações perigosas e, eventualmente, escapar com estilo. Esses mágicos destemidos certamente vão deixá-lo impressionado com suas façanhas surpreendentes. Por isso, seja o infame truque do empalador de espadas, ou o mágico japonês engolindo e trazendo um pacote inteiro de lâminas de barbear. Olá e bem-vindos de volta. Hoje iremos descobrir os segredos por trás dos truques de mágicas mais perigosos já realizados. Então vamos começar. O primeiro truque: enterrado vivo. Depois de impressionar com sucesso os juízes com seus autos de fuga, Damien Aditya, o ilusionista indonésio, intensificou seu jogo para esse ato perigoso. Envolto por uma corrente trancada atrás de suas costas, Damien é algemado e colocado em uma caixa de madeira, em um buraco de 3 metros de profundidade. Ao ar livre, um grupo de assistentes, em seguida, jogam areia no buraco. Como Damien tinha apenas 90 segundos para escapar, em torno de 60 segundos no ato, a alimentação da câmera da caixa foi cortada, e sua esposa começou a gritar por alguém para salvá-lo. Finalmente, quando o tempo se esgotou, um dos assistentes que estavam jogando areia tirou o boné para se revelar como Damien, impressionando os juízes e o público ao redor. Então, como Damien escapou dessa situação que desafiava a morte? Bem, os juízes não faziam ideia, mas nós temos segredo aqui de como ele fez. A primeira coisa a saber sobre esse truque é que Damien estava completamente livre o tempo todo. Sim, todas as algemas e correntes usadas neste ato eram falsas, e foi assim que ele libertou as fechaduras. As algemas não eram reais e não precisavam de chave para trancar e destrancar. Ele estava livre para entrar e sair das algemas, sem chave. Também você pode ver que ele não pediu para os juízes verificar a autenticidade das fechaduras. Então a forma que ele escapou daquelas algemas foi apenas movendo os braços de certa maneira e elas foram destrancadas. Uma vez que ele saiu das algemas, tudo o que fez foi remover a corrente do seu corpo. Mais ainda, como ele saiu da cova, não havia nenhuma saída. Você diria que a cova continha mais do que apenas aquele buraco profundo para sua fuga. O buraco que vemos é na verdade uma parte de um túnel. Como você pode ver nessa ilustração, há um túnel secreto construído no subsolo, em forma de U, conectado com o buraco. Os juízes estavam sentados em um lado do túnel, enquanto havia tubos colocados do outro lado do túnel, para a cova em que Damien foi enterrado vivo, que era na verdade a entrada de um túnel, em vez de apenas um túmulo. Embora o público e os juízes estivessem olhando em direção ao buraco, que eles não tinham ideia sobre o ponto de entrada secreto, agora Damien vai para dentro da caixa e os assistentes colocam a tampa da caixa, que é então coberta de areia. Assim que a câmera é cortada, ele se liberta das algemas e correntes e desliza para fora do alçapão, que está embutido na lateral da caixa, para que o alçapão o leve para o túnel, e ele rasteja para outra extremidade para escapar com segurança. Agora você pensaria, por que ninguém viu a boca do túnel bem na entrada? O túnel ficava na base do buraco, e como o buraco tinha 3 metros de profundidade, não foi possível aos juízes espiarem dentro do buraco. Os assistentes colocaram a tampa da caixa para esconder o ponto de entrada do túnel, do ponto de vista dos juízes. Mas, enquanto ao ponto de saída do túnel, alguém não viu o orifício de saída do túnel? Agora, se você ver as filmagens, há tubos de concreto colocados no chão, perto do ponto de saída do túnel. Os tubos foram intencionalmente colocados lá, para esconder o ponto de saída da vista. Também haviam espaço suficiente perto dos tubos, para que Damien saísse facilmente. Em relação à troca de roupa, ele fez dentro do outro buraco, atrás daqueles canos na parte final. Por que ninguém o viu trocar de lugar com um de seus assistentes? Como você pode ver neste momento, sua esposa sai gritando para distrair a todos para não olharem perto dos canos. Então, isso deu a Damien e o assistente perto dos canos a chance de trocar de lugar, longe da câmera. Finalmente, Damien se revela para impressionar a todos ao seu redor. Segundo truque: engolindo lâmina de barbear. O ato de aparência perigosa foi executado no American Got Talent pelo mágico japonês Tamba. Ele primeiro desce até a mesa do juiz com uma lâmina de barbear na mão e pede para Simon cortar o papel com a lâmina de barbear. Tamba então diz a todos que ele vai comer a lâmina, e antes que percebam, ele faz exatamente isso em uma cena impressionante. Ele então come um papel e coloca muito mais lâminas de barbear dentro da sua boca. Antes de beber um copo de líquido para engolir todas aquelas lâminas,
Finalmente, ele regurgita tudo de volta e começa a puxar um cordão com todas as lâminas que ele engoliu de sua boca. Então ele realmente engoliu todas aquelas lâminas. Antes de continuarmos com este vídeo, esmague o botão de inscrição e clique no sininho de notificação e aproveite. Antes de trazê-las de volta, este é um truque perigoso, mesmo quando você conhece o segredo. Então você nunca deve tentar este truque em casa ou em qualquer outro lugar. No ato, as primeiras lâminas que Tamba coloca dentro de sua boca são de fato reais, mas elas não são tão afiadas quanto parecem ser. Para evitar colocar lâminas afiadas em sua boca, o mágico envolta as lâminas antes de realizar esse truque. Agora que Simon corta o papel com aquela lâmina cega, que o Tamba puxa o papel com força nas extremidades para que o papel possa ser cortado facilmente. Depois disso, ele não engoliu as lâminas como todos imaginavam. Em vez disso, ele moveu a lâmina em direção à sua bochecha esquerda, e as poucas lâminas iniciais estavam escondidas lá e não visíveis para o público, mesmo quando ele falou ou comeu algo. A partir de agora, as lâminas restantes que ele colocou dentro da boca eram falsas e eram lâminas preparadas. Sim, o segundo conjunto de lâmina tinha pasta de glicose colorida, feita de açúcar, aplicada nelas, pareciam lâminas reais. Então ele colocou aquelas lâminas pré-processadas em sua boca, que estão até disponíveis online para compra. Também, todas essas lâminas de barbear que ele engole já estavam amarradas por um barbante, que Tamba esconde atrás de seus dedos. Agora, o papel que ele comeu também é um papel falso. É um papel coberto com uma camada de glicose e qualquer um pode comê-lo. Na parte final, de onde exatamente ele trouxe aquelas lâminas de volta? Quando o mágico finge beber o líquido, ele aproveita esse momento para cuspir as primeiras lâminas que eram de verdade, no fundo do copo. Também, se olharmos para o fundo do copo, podemos ver as lâminas de barbear. Infelizmente, o copo não era tão opaco o suficiente para esconder aquelas lâminas. Agora, só restam as lâminas preparadas que ele tinha escondido em sua bochecha direita. Também, o cordão que ele colocou em sua boca, ele escondeu sob seu lábio. Finalmente, era hora de dar um puxão no cordão. Enquanto ele move as lâminas em direção ao centro de sua língua, uma a uma, isso revelaria o segundo lote de lâminas pré-processadas, que estavam escondidas em sua boca o tempo todo, o que surpreende a todos ao seu redor. Então, finalmente o truque mais perigoso da nossa lista: empalada por espadas. Agora, esse truque vem da Tailândia, e aqui está o mágico que fez num show de talento. Ele coloca uma caixa de papelão no centro do palco e chama sua assistente, que entrará na caixa. Depois que ela entra na caixa, o mágico insere várias espadas na caixa e ao redor dela. Ele até chama um dos juízes para inserir a última espada diretamente para baixo, em uma posição vertical. Com tantas espadas perfurando a caixa, todos ficaram chocados e preocupados com a garota. O mágico então remove todas as espadas, e o que vemos? A garota sai com segurança daquela caixa vazia e está tudo bem. Então, como a garota sobreviveu a esse ato perigoso? Bem, aqui está o segredo. A caixa de papelão era grande o suficiente para fornecer espaço para a garota ficar segura dentro da caixa, que parecia pequena no palco, mas era grande o suficiente para caber quase duas garotas no interior. Depois que ela entra na caixa, que ela mesma traz, em uma posição enrolada, com as costas para cima, ela fica no fundo da caixa, o mais plano possível, mas ainda havia muitas espadas perfuradas. Como é que ela conseguiu sobreviver a todas aquelas espadas? Não era perigoso? Bem, era, mas o fato de que a caixa tinha algumas proteções escondidas no fundo, o que a fazia se sentir mais segura. No fundo da caixa tinha duas tampas de papel, e era isso que a protegia dentro da caixa. Aqui, você pode ver como ela se posicionou dentro da caixa sob aquelas tampas de papel. Ela abriu as tampas inferiores ao entrar na caixa. As tampas de papel eram artificiais e eram feitas de folhas finas, porém emborrachadas, enquanto sua cobertura externa era feita para parecer um material de papelão. Também, a parte de trás do colete da menina era forte o suficiente e agia como um escudo de proteção extra. Então ela estava coberta com segurança. Agora, qualquer uma das espadas que tocavam a tampa foi desviada
com segurança. E por causa do colete, ela não sentiu o impacto. Do lado de fora, o mágico fez todos acreditarem que as tampas inferiores da caixa estavam planas, chegando à isenção vertical final, realizada pelo juiz. Como a garota sobreviveu à inserção direta? Bem, momentos antes da caixa ser empalada, dentro da caixa, ela podia ver o que estava vindo, de maneira que ela cuidadosamente segura e puxa a última espada. Então ela lentamente guia a espada ao redor do seu corpo, através da caixa. O movimento foi sincronizado cuidadosamente e do lado de fora parecia que o mágico empalou a caixa. Também, a última espada foi inserida primeiro na caixa pelo juiz, e o impacto da inserção foi em uma velocidade muito mais lenta do que as espadas horizontais. Isso deu à garota tempo suficiente para agarrar a espada e guiá-la. Depois que todas as espadas foram removidas, as tampas inferiores foram colocadas no lugar pela garota, enquanto ela espera pelo momento final. Finalmente, a garota sai da caixa com segurança, e a caixa é revelada como vazia, o que intriga todos ao seu redor. Então espero que vocês tenham gostado do segredo por trás das mágicas mais perigosas já realizadas. Qual truque foi o mais perigoso? O truque enterrado vivo? O truque de engolir lâminas de barbear? Ou o truque da espada? Cite qualquer outro truque de mágica que você gostaria que revelasse. Diga-nos nos comentários abaixo. Aproveite, curta e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais para mais coisas incríveis. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E finalmente, obrigado por assistir até aqui.